Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que está a mudar tudo: a inteligência artificial generativa. Vamos explorar como esta tecnologia está a transformar não só aquilo que sabemos, mas a própria forma como lemos, como aprendemos e, claro, como criamos. Então, qual é o nosso plano para hoje? Primeiro, vamos tentar definir o que é, afinal, a IA generativa. Depois, vamos ver como está a nascer um novo tipo de leitor e uma nova forma de criar. A seguir, exploramos as questões e os conflitos que tudo isto levanta. E, por fim, tentamos perceber o que é que isto significa para a educação. Ora bem, primeiro ponto. Quando falamos em IA generativa, do que é que estamos mesmo a falar? É uma boa pergunta, não é? A verdade é que a identidade desta tecnologia não é nada fixa. Dependendo de como interagimos com ela, pode ser vista como um assistente, uma ferramenta de pesquisa ou até mesmo uma espécie de oráculo. Vamos explorar estas diferentes caras. Para alguns, não passa de um chatbot. Mas, se pensarmos bem, não é uma conversa natural. A IA nunca nos faz perguntas, nunca interrompe. A origem da palavra robô, do checo robota, que significa trabalho forçado, diz quase tudo. É, na sua essência, um escravo da conversação. Outra perspectiva é vê-la como um novo tipo de motor de busca. Mas atenção, há aqui uma diferença fundamental. A sua principal função não é só encontrar coisas que já existem, é gerá-las, criar algo de novo. A criação está mesmo no seu ADN. E a sua capacidade de processar informação é de outra escala, é sobre-humana. Para termos uma ideia, imaginem um ser humano a ler sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Levaria quase 1500 anos, 1486 para ser exato, para processar a quantidade de texto usada para treinar um destes modelos. É impressionante. Claro que isto faz com que pareça um oráculo, mas convém ter cuidado. As respostas não são verdades absolutas e exigem um olhar muito crítico. Portanto, no final de contas, o ponto crucial é este. O que a IA generativa é, depende da nossa relação com ela. E para o que nos interessa aqui, vamos focar-nos em duas facetas em particular: a de conversador e a de coautor. E isso leva-nos à nossa primeira grande transformação. Vamos ver como esta tecnologia está a mudar algo tão fundamental como o ato de ler. Para percebermos a mudança, temos de recuar no tempo. Pensemos no leitor contemplativo. Este leitor nasceu ali no Renascimento, com o livro impresso. A experiência era mais meditativa, focada num texto que não mudava. Depois, com a Revolução Industrial, tudo acelerou e com ela nasceu o leitor movente. De repente, tínhamos jornais, cinema, televisão. Um mundo dinâmico que exigia uma forma diferente de processar informação em movimento. Avançando mais um pouco, chegamos à era do computador e, com ela, o leitor imersivo. Este é o leitor da internet que aprendeu a navegar em espaços que não são lineares, que salta de link em link num mundo totalmente interativo. E, claro, com os smartphones no bolso, tornamos-nos leitores ubíquos. A leitura passou a ser algo que se faz em qualquer lado, a qualquer hora. A informação está constantemente connosco. Tudo isto nos traz ao momento atual. E é aqui que surge um perfil completamente novo, o leitor generativo. Este leitor não se limita a consumir o texto. Ele conversa com o texto, co-cria-o, pedindo à IA para gerar resumos, para dar respostas, para criar conteúdo novo. Mas a parte realmente fascinante é quando passamos do simples consumo de informação para a criação. Vamos ver um exemplo prático. Os autores do material que estamos a analisar quiseram criar uma imagem com o DALL-E. A ideia inicial era um robô falante, mas os primeiros resultados não eram bem aquilo. Então, em vez de um robô que fala, pensaram num robô que pensa, inspirado no pensador de Rodin. E a partir daí, foram refinando, até chegarem a uma imagem de que gostaram. No fim, até usaram o ChatGPT para criar um céu de letras e juntaram tudo. Isto não foi um simples pedido, foi uma verdadeira conversa criativa. Esse processo mostra bem como funciona a criação híbrida. Não é um comando único e já está. É um ciclo. Uma ideia leva a um prompt que gera um resultado que nos faz refletir e criar um novo prompt. É uma dança entre a criatividade humana e a capacidade da IA. Claro que esta nova forma de criar abre uma autêntica caixa de Pandora. Se um humano e uma IA criam algo em conjunto, de quem é a obra? Quem é o autor? Esta questão não é totalmente nova. Já tivemos casos famosos, desde a selfie de um macaco até uma obra de arte criada por IA que ganha um prémio. E a decisão dos tribunais tem sido consistente. Se o criador não for um ser humano, a obra pertence ao domínio público.
E é aqui que as coisas se complicam, porque temos um conflito direto. De um lado, a lei dos direitos de autor, que na maioria dos sítios diz que só uma pessoa física pode ser autora. Do outro, temos os termos de utilização das empresas de IA, que dizem que o utilizador é o dono do conteúdo que cria, mas também o único responsável por ele. Mas a verdade é que a própria ideia de autoria nunca foi estática. Na Idade Média, era vista como uma colaboração entre o humano e o divino. No Renascimento, nasceu a ideia do autor como um gênio criativo. No século XX, pensadores como Roland Barthes chegaram a declarar a morte do autor. O que estamos a viver agora, com a autoria híbrida, é apenas o mais recente capítulo desta longa história. Ok, então vamos juntar as peças todas. O que é que tudo isto significa na prática para o futuro da educação e da aprendizagem? O grande desafio que se coloca às escolas e universidades é este. Temos de ir além da visão da IA como uma simples máquina de ensinar, quase como um livro interativo. O verdadeiro potencial está em encará-la como uma parceira de colaboração para os estudantes. E é muito fácil seguir o caminho errado. Veja-se o que aconteceu em São Paulo. Houve uma grande controvérsia porque se quis usar a IA para escrever os planos de aula, transformando os professores em meros revisores. Ora, como diz aqui a citação, isso desvaloriza completamente a profissão docente em vez de a potenciar. E isto leva-nos à ideia final. O futuro da criação é, sem dúvida, híbrido. A questão que fica no ar é: estamos realmente preparados para colaborar? A conclusão parece ser esta. O objetivo não deve ser proibir a IA, nem deixá-la tomar as rédeas. O caminho passa por educar para um futuro em que a criatividade humana é expandida, é amplificada por esta colaboração com máquinas inteligentes.